São Carlos Borromeu. Carlos, o segundo filho de Gilberto, nasceu em 2 de outubro de 1538. Menino ainda, revelou ótimo talento e uma inteligência rara. Ao lado destas qualidades, manifestou forte inclinação para a vida religiosa, pela piedade e o temor a Deus. Ainda criança, era seu prazer construir altares minúsculos, diante dos quais, em presença dos irmãos e companheiros de idade, imitava as funções sacerdotais que tinha observado na igreja. O amor à oração e o aborrecimento aos divertimentos profanos eram sinais mais positivos da vocação sacerdotal. O ano de 1562 veio a Carlos com a graça do sacerdócio. No silêncio da meditação, lançou Carlos planos grandiosos para a reorganização da Igreja Católica. Estes todos se concentraram na ideia de concluir o Concílio de Trento. De fato, era o que a Igreja mais necessitava como base e fundamento da renovação e consolidação da vida religiosa. Carlos, sem cessar, chamava a atenção de seu tio, que era cardeal e foi eleito papa com o nome de Pio IV. Para esta necessidade reclamada por todos os amigos da igreja, de fato o concílio se realizou e Carlos quis ser o primeiro a executar as ordens da nova lei, ainda que por esta obediência tivesse de deixar sua posição para ocupar outra inferior. Carlos sabia muito bem que a caridade abre os corações, também a religião. Por isso foi que a grande parte de sua receita pertencia aos pobres, reservando ele para si só o indispensável. Heranças ou rendimentos que lhe vinham dos bens de família, distribuía-os entre os desvalidos. Tudo isto não aguenta comparação com as obras de caridade que o arcebispo praticou quando em 1569 e 1570 a fome e uma epidemia semelhante à peste invadiram a cidade de Milão. Não tendo mais o que dar, pedia ele próprio esmolas para os pobres e abria assim fontes de auxílio que teriam ficado fechadas. Quando, porém, em 1576, a cidade foi atingida pela peste e o povo abandonado pelos poderes públicos, visto que ninguém se compadecia do povo, ainda procurava os pobres doentes dos quais ninguém lembrava, consolava-os e dava-lhes os santos sacramentos. Tendo-se esgotado todas as fontes de recurso, Carlos lançou mão de tudo o que possuía. Para amenizar a triste sorte dos doentes, mais de 100 sacerdotes tinha pago com a vida na sua dedicação e serviço aos doentes. Deus conservava a vida do arcebispo e este se aproveitou da ocasião para dizer duras verdades aos ímpios e ricos esquecidos de Deus. Gregório XIII não só rejeitou as acusações infundadas feitas por arcebispo, mas ainda recebeu Carlos Borromeu em Roma, com as mais altas distinções. Em resposta a este gesto do Papa, o governador de Milão organizou no primeiro domingo da quaresma de 1579 um indigno préstito carnavalesco pelas ruas de Milão, precisamente à hora da missa celebrada pelo arcebispo. O mesmo governador que tanta guerra ao prelado movera e tantas hostilidades contra São Carlos estimulara, no leito de morte reconheceu o erro e teve o consolo da assistência do Santo Bispo na hora da agonia. Seu sucessor, Carlos de Aragão, duque de Terra Nova, viveu sempre em paz com a autoridade eclesiástica. O arcebispo gozou deste período só 2 anos, quando em outubro de 1584
como era de costume, se retirara para fazer os exercícios espirituais. Teve fortes acessos de febre, aos quais não deu importância e dizia: um bom pastor de almas deve saber suportar 3 febres antes de se meter na cama. Os acessos renovaram-se e consumiram as forças do arcebispo. Ao receberem o Santo Sacramento, expirou aos 3 de novembro de 1584. Suas últimas palavras foram: Ei, Senhor, eu venho, já vou já. São Carlos Borromeu tinha alcançado a idade de 46 anos. O Papa V canonizou-o em 1610 e fixou-lhe a festa para 4 de novembro. São Carlos Borromeu, rogai por nós.